Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Rafael. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Direito. Espero que estejam todos bem, espero que estejam se cuidando, tá? Saudade da gente ter aula na nossa salinha, era muito bom, viu? Nossa Senhora, que coisa boa. Mas espero que vocês estejam bem, tá bom? Espero que estejam, né, da melhor forma possível. E quanto antes, se Deus permitir, a gente volta a se encontrar nas salas e nos corredores da Faculdade de São Lucas, mas até lá, continuem se protegendo. Gente, eu espero que vocês estejam gostando das aulas de história. Estou fazendo da forma mais clara possível, da forma mais didática e aberta possível para que vocês possam participar, que vocês possam interagir, que vocês gostem, tá? É, Hoje, então, hoje nós saímos do Império, né? Saímos do Império e vamos para, desculpa, vamos para um período do Brasil muito bacana. É meio deprimente, mas é bacana, chamado República Velha. É deprimente porque você percebe que não mudou muita coisa. Mas, enfim, vamos para frente. Vamos lá, hoje a gente acaba com o Império não contra-ataca, haha, né? E acaba então o Império Brasileiro, é feita a proclamação da República e inicia-se o período da história jurídico-política brasileira, conhecido como República Velha, né? Período da República Velha. Vamos lá, vamos começar. Gente, então a República Velha, né, para a gente entender como começou a República, nós temos que voltar lá para o finalzinho do Império. Né? O aniversário é amanhã, né, dia 13 de maio, o aniversário é amanhã, aniversário da publicação, né, da promulgação da Lei Áurea. A Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que aboliu definitivamente, quer dizer, a nível jurídico, né, a escravidão, infelizmente, continua existindo até hoje, não só no Brasil, mas em vários locais do mundo, né? Mas aboliu a nível jurídico, a nível institucional, a escravidão. Né? Com o advento da Lei Áurea, a escravidão, o instituto da escravidão não passou, deixou de ser acolhido, né? Deixou de ser protegido pelo direito, pelo Estado brasileiro. Né? Então, com a Lei Áurea, assinada 13 de maio de 1888, amanhã ela faz aniversário, né? Temos então o fim definitivo, né, a nível institucional, o fim definitivo da escravidão no Brasil. Infelizmente, o Instituto da Escravidão, infelizmente, continua, né, existe pessoas que trabalham em condições análogas, atualmente chama-se condições análogas à escravidão. Né? Condição análoga à escravidão é a escravidão. Né? É a escravidão. Não só no Brasil, existe, mas em várias partes do mundo. É uma chaga que a humanidade ainda luta para extirpar. Mas só a nível institucional ela não mais ser reconhecida pelos estados, né? Pelo fato dela não mais ser reconhecida pelos estados, você já tem aí um salto, né? Algo bastante positivo. Tá? Então, a Lei Áurea que vem 13 de maio de 1888, exatamente 100 anos, né, antes da nossa Constituição. Nossa Constituição é de 1988, então não dá para esquecer. Não dá para esquecer essa data. Né? E eu disse para vocês o seguinte, né, na aula passada. Eu disse para vocês que o Império Brasileiro, ele existe graças ao leme, né? L de lagarto, E de escola, M de Maria, E de escola de novo, né? O que era o leme? O latifúndio exportador de monocultura escravocrata. Né? Essa era a oligarquia, né? Essa era a oligarquia que sustentava, que dava apoio político para o imperador. Tá? Quando, né, esse pilar, quando uma das estruturas do leme, que no caso é a escravidão, quando ela falha, você tem o desapontamento da elite brasileira. A elite brasileira, os latifundiários brasileiros, né, os grandes proprietários de terra no Brasil, se decepcionam, né, e perdem fé no imperador. Né? Você tem então o desapontamento das oligarquias brasileiras, a decepção delas com
o imperador, e a partir daí, imediatamente, as elites políticas brasileiras começam a se movimentar porque elas perceberam que não precisavam mais do imperador, que o imperador não garantia os seus interesses, né, no caso, não garantia os seus interesses, e a elite política começa a se mobilizar, a se movimentar para a proclamação da República, né, para afastar definitivamente o imperador. Tá? Então, demorou? Não demorou. Tá? Não demorou. Coisa de 1 ano e meio praticamente, né? 1 ano e meio praticamente, você tem aí a movimentação das elites, a elite burguesa, né? Os grandes proprietários de terra, os grandes latifundiários e militares. Eu falei na aula passada que os militares também se sentiram desprestigiados pelo imperador, se sentiram desprestigiados com o imperador, né, após a Guerra do Paraguai. Eles também achavam que as Forças Armadas brasileiras tinham perdido, né, a sua ingerência política, o seu lugar de status ali, sempre próximo ao imperador, etc. Então, você também tinha as Forças Armadas bastante decepcionadas com o imperador, com Pedrinho II. Né? Então, você tem aí, né, um golpe de Estado, na verdade é o primeiro golpe militar que nós temos. Né? Você vê que é 1 ano e meio depois, né, 1 ano e meio depois do fim da escravidão, não demora, né, não demora. Então, acabou a escravidão, pronto. Né? A base que sustentava o império no Brasil começa a ruir. Teve participação popular? Não, nenhuma. Tá? Foi um processo completamente pautado pela elite latifundiária e pela elite militar. Tá? O povão, né, os cidadãos comuns, as pessoas comuns, pelo contrário, né, elas amavam, elas idolatravam, né, o imperador. A figura de Dom Pedro II, de Pedrinho II, era uma figura muito querida pela população, tá? Pelo homem comum. Né? Então ele foi um movimento realmente que se deu totalmente avesso, né? Totalmente avesso à população, tá? Totalmente avesso à participação popular. Tanto assim tem até uma representação interessante, eu até peguei a Constituição aqui, mas nós vamos olhar para ela depois. Vê, ó, quadro. Proclamação da República. Deixa eu ver se a gente acha aqui, ó. Já até apareceu. Você tem aqui alguns quadros, né, algumas pinturas de proclamação da República. É o mesmo quadro, tá? É o mesmo quadro. Mas o que você vê? Né? Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Cadê esse quadro? Esse quadro ele é bastante icônico, ele é muito famoso, né, aqui no Brasil. Tá? Então você tem aqui o quadro, né, que representa a obra de Benedito Calixto, representa a proclamação da República. E o que você vê? Você vê de um lado, né, a elite militar e você vê do outro, né, os latifundiários aqui no meio, o pessoal que participou, etc. Então você vê que é um movimento totalmente fora, né, totalmente afastado da participação popular. Né? Você vê que não tem nada de participação popular. É um movimento realmente tocado pela elite. Tá? Vamos voltar para a nossa aula. Isso aconteceu, então, em 15 de novembro, né? 15 de novembro é feriado, não é por qualquer motivo. 15 de novembro de 1889, houve, então, a proclamação da República, né? Um golpe militar, foi o primeiro, né? Não foi o último, não foi o último, né? Como nós sabemos. Então você tem, né, graças a essa decepção das elites, né, não só dos latifundiários, mas também dos militares, você tem a perda de apoio ao imperador e aí eles se manifestam, né? Já que o imperador não garante os nossos interesses, não garante, né, aquilo que nós queremos, então vamos passar nós mesmos a fazer política do nosso jeito. Basicamente a ideia era essa, né? Então, a partir de 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II é exilado. Morre na França, né? Morre em Paris. Então morre expulso do Brasil, né? Tá? E inicia-se um governo provisório, um governo militar, tá?
é a primeira parte da República Velha, né, a chamada República da Espada. A República Velha, ela se divide em dois períodos, né? Você tem primeiro, os primeiros anos, a chamada República da Espada, e depois, para o final, na grande maior parte da República Velha, que é a chamada República do Café com Leite. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Então você começa com presidentes militares. Nosso primeiro presidente foi um militar, né? O Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca, que era muito amigo de Dom Pedro II, era muito amigo de Dom Pedro II, e rolam, né, no meio histórico, rolam as más línguas históricas de que a desavença entre eles foi por causa de rabo de saia, né, por causa de uma mulher. Eles se desentenderam, e aí, né, Marechal Deodoro, que era um grande amigo de Dom Pedro II, se volta contra ele e participa do golpe militar que o depôs, né, e se torna então o primeiro presidente do Brasil. Nosso primeiro presidente então foi um militar, é isso mesmo, tá? Foi um militar. E o segundo, idem, tá? Vamos vamos para frente, tá? Então, gente, é criado então um governo provisório, tá? Cria-se então a ideia, né, de uma república federalista. Aqui você tem a participação muito importante do patrono dos advogados brasileiros, né, um baiano chamado Rui Barbosa. Tá? Então, Rui Barbosa, o baiano, hoje patrono de todos os advogados do Brasil, né, patrono da advocacia, é uma pessoa extremamente importante a nível jurídico, por vários motivos, né, tem obras. Aliás, recomendo, né, o livro Oração aos Moços, né, um livro muito bacana. Tem várias obras de relevo, uma participação, uma contribuição ao direito brasileiro muito importante, apesar de, às vezes, ele pisar no tomate, né, como nenhuma pessoa é perfeita, né, ninguém é perfeito. Ele, em alguns momentos, ele pisa no tomate, mas a contribuição dele ao direito brasileiro, ao Estado brasileiro, é uma contribuição que não pode ser desmerecida. Então você tem a criação, a ideia de uma república. É claro, né, Rui Barbosa era um grande amante dos Estados Unidos, ele amava os Estados Unidos, ele amava tudo aquilo que os Estados Unidos representava, né? Então ele segue um modelo estabelecido pelos Estados Unidos, tá? Então ele cria a ideia de uma república, como os Estados Unidos era. Os Estados Unidos é a primeira república do mundo, e de uma federação, seguindo também a Federação Americana. É claro que a Federação Brasileira é totalmente diferente da americana, né? Totalmente diferente da americana. Por quê, meu pessoal? Por quê, pessoalzinho? Pelo seguinte, quando a gente tem uma federação, vocês aprenderam lá com a professora Patrícia, acho que foi com a professora Patrícia, né? A federação, ela pode ter uma formação centrípeta ou centrífuga, né? Centrípeta ou centrífuga. A federação centrípeta, que eu diria que é o padrão, que é o ideal, né? Federação centrípeta é o quê? Quando você tem vários estados que se unem para formar um novo ente, para formar um novo estado, né? Então você teve, no caso, as 13 colônias, né? As 13 colônias que se uniram para depois formar os Estados Unidos da América. Você teve na Suíça os cantões suíços, né, que se uniram, né, primeiro na República, como os Estados Unidos. Né, os Estados Unidos, as 13 colônias, se uniram numa confederação, a Confederação da Virgínia. Né, depois eles formaram a federação, que era os Estados Unidos. Na Suíça, a mesma coisa. Os cantões suíços se uniram na confederação, né, na Confederação Helvética, e depois eles se transformaram na Federação Suíça, né? Esse talvez seja o correto, né? O ideal. No Brasil, é claro, né, tem coisas que só o Brasil faz para você. O Brasil é uma federação ao contrário, né? No Brasil é uma federação ao contrário. O Brasil por nascer como um império, o Brasil nasce como um Estado unitário, né? O Brasil era um Estado unitário no Império, né? E na República, esse Estado unitário é quebrado, né? Quebra-se esse Estado unitário para formar
as partes. Então é o contrário, né, do que você teve nos Estados Unidos, é o contrário do que você teve na Suíça, né? Você tinha naqueles casos as partes se juntando para formar o todo. Aqui no caso do Brasil não, você tem o todo se quebrando, né, sendo quebrado para criar as partes, né? No caso, para criar os Estados membros, né? Criar os Estados membros e municípios. Professor, que diferença faz? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Por quê? Porque vocês sabem, meus caros, que existe uma máxima já não é nem tão antiga, né? Não é nem tão nova, né? Do século XVIII, do final do século XVIII, né? Uma máxima iluminista de, se não me engano, não, de Rousseau, ia falar Voltaire, não, é Rousseau, né? Que estabelece que todo aquele que tem poder tem a tendência natural de abusar dele, né? Quando os estados, né, as 13 colônias, se uniram para formar os Estados Unidos da América, você acha que eles abriram mão de grande parte ou só de um pouquinho das suas competências? Porque, vejam bem, as 13 colônias vão criar uma nova pessoa, um novo Estado. Esse Estado que vai nascer, no caso seria os Estados Unidos, ele precisa ter competências, ele precisa ter poderes. As 13 colônias iam dar para ele poucos poderes ou muitos poderes? Poucos, né? As 13 colônias iam ficar com a maior parte dos poderes para si e iam dar só um pouquinho de poderes para o todo, né? Ia dar só um pouquinho de poderes para o todo. Então, isso explica, né, por que os estados, né, nos Estados Unidos, eles têm existe tanta diferença no direito, na sociedade, de um estado para o outro. Tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem pena de morte, tem estado que o crime tem uma prisão de tantos anos, no outro país no outro estado é mais, no outro estado é menos. Enfim, você tem que os estados eles possuem liberdade política e jurídica muito maior, né, do que no caso do Brasil. Tá? Então, aliás, né, quando você se forma em direito nos Estados Unidos, você tem que fazer uma prova também, né, a chamada BAR, né, a Bar Exam, Bar Examination, né, que é a prova, diria que é a prova da OAB dos Estados Unidos. Só que não é como no Brasil. O direito é extremamente diferente de um estado para o outro. Extremamente diferente. Então, quando você faz a prova num estado, aquela prova, sua carteira da OAB, vamos dizer assim, né, ela só vale naquele estado. Então você fez a prova da OAB do estado de, sei lá, Delaware. Beleza, você é advogado em Delaware. Você só pode advogar no estado de Delaware. Você fez a prova da OAB do Oregon. Parabéns, você é advogado apenas no Oregon. Só pode advogar em Oregon. Ah, fez em Dakota do Norte. Só vale para Dakota do Norte. Pode advogar em outro estado? Não. Se você quiser advogar em outro estado, você vai ter que fazer a prova daquele estado. Muito diferente do Brasil, né? No Brasil, você terminou, você foi aprovado na prova da OAB, você foi aprovado no exame da OAB, você, parabéns, você é um advogado e você pode atuar em todo o território nacional. Né? Todo o território nacional. É bem diferente. Por quê? Porque quando a União, aqui no Brasil, quando o todo, né, se quebrou, será que o todo ele deu muitas competências ou poucas competências para aqueles Estados-membros que nasciam, que iam sendo criados? Poucas. Então, a grande maior parte dos poderes do Estado brasileiro ficou com quem? Ficou com a União. Isso explica por que os estados têm tão poucas competências, por que os municípios têm tão poucas competências. Porque quando a Federação Brasileira se formou, na verdade, era a União, era o total, né? Era o Estado brasileiro que foi quebrado para formar as províncias, né? Para formar os estados, né? Os estados que ficariam onde antes ficavam apenas províncias. Tudo bem? Tá? Então você tem a criação de um regime republicano, ou seja, né, a presença de um presidente da república, né, federalista, a ideia de uma federação. Lembrando que no Brasil nós temos a federação centrífuga, né, a federação às avessas, né, a federação centrífuga, coisas que só o Brasil faz para você. Né? E aí nós criamos, né,
estava falando de Rui Barbosa, que era um grande entusiasta dos Estados Unidos. Ele traz então, inclusive o nome, né? Ele traz então, inclusive o nome. E nós deixamos de ser o Império Brasileiro, né? Nós deixamos de ser o Império, tá? E nos tornamos, né, a República dos Estados Unidos do Brasil. República dos Estados Unidos do Brasil. Tá? Esse foi então, depois dos nomes coloniais, né, nós tivemos nomes coloniais, Ilha de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, etc. e tal. Né? Nosso primeiro nome como Estado foi Império Brasileiro, né, o Império do Brasil. O nosso segundo nome, então, é Estados Unidos do Brasil. Tá? Ou melhor, República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Tá? Gente, a partir daí, né, são criados os estados membros, né? Aquilo que antes era mera província, né? Torna-se um estado membro. Então, aqui nesse momento que são criados os estados, né? O estado de São Paulo, o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, que era onde ficava a capital, né? O estado do Espírito Santo, o estado de Minas Gerais. Professor, já eram todos os estados? Não. O Brasil ainda não tinha o tamanho atual, tá? O Brasil ainda não tinha o tamanho atual. Então, por exemplo, o Acre ainda não existia. A gente não sabe se ele existe até hoje, né? Mas o Acre não existia, tá? Roraima também não era um estado, tá? Goiás era um estado só que englobava a região, o estado de Goiás hoje e o Tocantins, tá? Então não existia o estado de Tocantins, era tudo um estado só, que era o estado de Goiás. Mesma coisa o Mato Grosso, né? Não existia Mato Grosso do Sul, era um estado só, chamado Mato Grosso, que englobava, né, hoje a área dos dois estados. Você tinha dentro do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, você tinha também o estado da Guanabara, que era onde ficava a capital. Tá? Então você tinha esse estado hoje não existe mais. Né? Era a ideia de um Distrito Federal, né? O Distrito Federal, que é uma cópia, né? Rui Barbosa se espelhou nos Estados Unidos, claro, né? No Distrito de Colômbia. O Distrito de Colômbia fica na cidade de Washington, né? Fica na cidade de Washington, ali na costa leste, tá? Fica na costa leste, né? Na Virgínia, no estado da Virgínia, existe uma cidade chamada Washington, é a capital, e dentro da capital existe um distrito chamado Distrito de Colômbia, né? Nos filmes você vê Washington, vírgula, D de dado, C, né, de cachorro. Washington, DC. Né? Washington, Distrito de Colômbia. Né? Distrito de Colômbia. Tá? Então, Rui Barbosa traz isso para o Brasil, cria no Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, mas já estabelece, você já tinha aqui nesse momento o projeto, né, a ideia de transferir a capital do Brasil do Rio de Janeiro para o Planalto Central, para uma região dentro do estado de Goiás. Tá? Então você já tinha, era só um projeto nessa época, mas já existia, né, a proposta de tirar a capital do estado do Rio de Janeiro, levar a capital para o estado de Goiás. Então, nesse momento, são criados os estados e os estados são convocados para montar as suas próprias constituições. Né? Hoje nós temos a Constituição do Estado de São Paulo, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Constituição do Estado do Paraná, a Constituição do Estado de Santa Catarina, etc. Né? Então, os Estados-membros, eles também possuem, vocês aprenderam isso já, né? Ah, não, vocês não aprenderam isso ainda, não. O Estado, ele possui o poder constituinte derivado, né, que o torna apto a montar a sua própria Constituição. É claro que a Constituição dos Estados-membros tem que obedecer à Constituição Federal. Né? A Constituição dos Estados-membros, as Constituições dos Estados-membros não podem contrariar a Constituição Federal. Né? Mas os estados eles possuem uma autonomia, uma certa autonomia política, administrativa e financeira, de modo que é permitido que eles montem as suas próprias constituições.
Se vocês colocarem aí no Google Constituição do Estado de São Paulo, vocês vão ver, né? Ou melhor, vamos fazer isso agora, né? Já estou aqui mesmo. Eu estou aqui mesmo. Constituição do Estado de São Paulo. Está aqui, ó. Vamos ver. Aí. Então, no caso, é a nossa Constituição estadual de agora, né? É vinculada à Constituição de 1988, tá? Mas você vê que a Constituição estadual, o Estado de São Paulo possui a sua própria organização, possui a sua Constituição, tá? Assim como todos os outros estados também possuem. Todos os outros estados também possuem, tá? É claro que a Constituição do Estado de São Paulo não pode em nada conflitar, né? Conflitar com a Constituição Federal. Mas dentro daquilo que a Constituição Federal deixa como liberalidade para os estados podem se regular. Os estados podem se regular, eles têm poderes para isso. Tá? Então, você tem aqui a Constituição, por exemplo, do Estado de São Paulo. Né? Constituição do Estado de São Paulo. Bom, vou voltar aqui. Vamos continuar. Tá? Então, criação dos Estados Unidos do Brasil e julgamentos militares para pessoas subversivas. Nós temos aqui um momento, né, em que o imperador ainda tinha ainda tinha um lugar no coração do povo, né? Então, pessoas que eventualmente fossem legalistas, que quisessem o retorno do imperador, que se manifestassem contra o golpe da República, etc., teriam não julgamento civil, teriam um julgamento por uma junta militar, seria um julgamento militar, inclusive com possibilidade de pena de morte, com pena de morte. Tá? Pena de morte que existe até hoje, né? Que existe até hoje em situações excepcionalíssimas, né? Existe em situações excepcionalíssimas, mas existe, tá? Prevista inclusive apenas na justiça militar, né? Somente na justiça militar, tá? Então, pessoas consideradas subversivas que atentassem contra esse novo regime, né? Esse regime republicano, esse golpe militar, teriam então o julgamento militar, seriam julgados por uma junta militar, com possibilidade inclusive de pena de morte. Tá? Não sei porquê, esse não animou esse campo, né? Mas, bom, depois que houve, né, depois que houve a proclamação da República, inicia-se a primeira parte da República Velha, que é a chamada República da Espada, né, com nossos presidentes militares. Volta, né, é chamada então, é convocada uma Assembleia Constituinte, tá? 22 de junho de 1890, vão elaborar a nossa segunda Constituição, tá? Elaborar a nossa segunda Constituição. E vejam, é uma Constituição, né? Vamos à nossa Constituição, Constituição de 1891, né? 24 de fevereiro de 1891. Como vocês podem ver, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Né? Já foi esse o nosso nome também. Tá? Então, você tem aqui a República. Tá? Vejam, né, que praticamente toda a primeira parte da Constituição, é destinada à organização do Estado, né, do Estado brasileiro. A nossa Constituição atual, de 88, ela faz isso bem depois. Né? Ela começa a fazer isso lá pelo artigo 30, né? Lá pelo artigo 34, se não me engano. Né? Você vê que a Constituição de 81, ela começa a fazer isso logo de cara. Tá? Então você vê aqui, ó, que a nação brasileira adota como forma de governo o regime representativo, né? Ou seja, você tem uma democracia representativa, ou seja, os cidadãos escolhem pessoas, mandatários políticos, para representá-los, né? São os deputados, senadores, etc., né? São os políticos eleitos. A República Federativa, proclamada 15 de novembro de 89,
constitui-se pela união perpétua e indissolúvel das suas antigas províncias, que agora são os Estados Unidos do Brasil. Então essas províncias são transformadas em estados, né? Província de Minas vira, né, o estado de Minas Gerais, província da Paraíba vira o estado da Paraíba, etc. Tá? Cada uma das antigas províncias, o artigo 2º já diz, cada uma das antigas províncias formará um estado, né? E o antigo município neutro, município neutro fica ali dentro do Rio de Janeiro, né? Constituirá o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, enquanto não se der execução do disposto no artigo seguinte. Olha o artigo 3º. Fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Então, a Constituição de 1891, ou seja, finalzinho do século XIX, já previa, né, era apenas um projeto. A gente sabe que isso demorou 60 anos para isso se concretizar, né, com a Constituição de Brasília, né, sob o governo de Juscelino Kubitschek, né, é isso mesmo, tá? Para que a capital então fosse efetivamente retirada do Rio de Janeiro, né, do estado da Guanabara, fosse passada para o Planalto Central, né, para o Distrito Federal de Brasília. Tá? Vamos lá, o que mais é importante aqui? Deixa eu ver aqui com vocês. Poder legislativo. Eu acho que eu já anotei. Não, acho que eu já anotei. Vamos lá que eu acho que eu já fiz esse dever de casa. Tá? Ó, interessante aqui, já coloquei sim. A Constituição estabelece que poderiam votar cidadãos brasileiros, tá? Que estivessem no gozo de seus direitos civis e políticos, ou seja, não tivessem com os direitos políticos cassados, suspensos, né? Que soubessem ler e escrever e, claro, que fossem homens, né? Então, a Constituição de 1891 acaba com o voto censitário, tá? Ou seja, você não precisa mais de renda, você não precisa mais demonstrar renda para votar. Tá? Então, você sendo cidadão brasileiro, tendo gozo de seus direitos civis e políticos, souber ler e escrever, e é claro, for homem, ou seja, indivíduo do sexo masculino, né? As mulheres ainda não podiam votar, isso só na nossa próxima Constituição, Constituição de 34, tá? O voto feminino só é possibilitado já no período Vargas, né? Na era Vargas, em 1934. Tá? Então, gente, o que é importante aqui? Gente, a Constituição estabelece vários mecanismos para fiscalização das eleições. Só que ninguém fiscalizava nada. Tá? E outra, a Constituição não estabelece que o voto era secreto. Tá? Não estabelece que o voto era secreto. E a falta dessa garantia, a falta da secretividade no voto, permitiu o advento de uma política chamada coronelismo. O que é o coronelismo? Né? O que é o coronelismo? Coronelismo é o seguinte. Eu né, sou um latifundiário, sou um grande proprietário de terra. Né? Tem um monte de gente que trabalha para mim. Né? Nesse período começam a chegar os imigrantes, são contratados, né? Os escravos, os negros que eram escravos também são contratados, enfim. Mas eu tenho lá, né, os meus funcionários que trabalham na minha fazenda. Tá? O que eu faço? Na época da eleição, eu levo todo mundo para votar. Eu digo para eles que é para eles votarem em mim. Se eles não votarem em mim, eu encho todo mundo de porrada. E tem como eu saber se eles votaram em mim ou não? Tem. Porque a votação não era secreta. Então tinha como eu saber se meu pessoal votou em mim ou não.
Era possível. Aliás, não tinha controle nenhum, né? A pessoa votava 2 vezes, né? Gente morta votava também, a pessoa tinha morrido, aparecia para votar. Era uma zona, tá? Era uma zona. Por quê? Porque não existia controle. Não existia controle. E outra, saber ler e escrever, né? Saber ler e escrever, a pessoa assinava o nome dela lá, rabiscava o nome dela, desenhava o nome, beleza, tá valendo, né? Tá valendo, tá? Você chegava lá, se desenhava um A, B, C, enfim, ponto. Era a prova de que você sabia ler e escrever, você estava apto, você estava apto a votar. Então você vê que a Constituição de 1891 ela é inspirada, ela é fortemente inspirada pelos interesses da elite dominante, pelos interesses da elite dominante, tá? Ela é construída, né? Aliás, ela é construída pela elite agrária do Brasil, né? Pela elite agrária brasileira, tá? Então você tem aí nesse momento a segunda Constituição do Brasil, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, tá? República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Gente, importante, importante, tá? Vamos voltar lá na nossa Constituição de 81, 1981. Essa Constituição, gente, ela tem uma particularidade, tá? Ela tem uma particularidade. Ela, como eu disse para vocês, Rui Barbosa foi um dos seus organizadores, né? Se pautou pela observância, né, dos Estados Unidos. Tá? Então ele trouxe a cultura norte-americana mesmo dentro do que foi possível, né, para o Brasil. Isso se reflete de muitas formas. Primeiro, né, você tem aqui o júri, né, que é colocado a nível constitucional pela primeira vez no Brasil. Né? Rui Barbosa, então, grande apaixonado pelos Estados Unidos, traz traz o júri, né, dos Estados Unidos e coloca na Constituição. Tá? E outra, essa Constituição segue mais ou menos, né, mais ou menos, o modelo da Constituição americana. Por quê? Porque de todas as nossas constituições, que são 7 ou 8, dependendo de como você conta, né, dependendo de como você conta, é, é a Constituição mais curta que nós possuímos. Tá? É a Constituição mais curta, com 91 artigos. Tá? 91 artigos. Essa Constituição, de todas as constituições que nós já tivemos, é a Constituição mais curta. Né? As constituições enxutas, né? Aquelas que são criadas simplesmente para regular as funções do Estado e estabelecer direitos e garantias fundamentais, são chamadas de constituições, eu acho que eu não falei isso para vocês ainda, né? Mas são chamadas de constituições sintéticas. Constituições sintéticas. Por quê? Porque elas são bem resumidas, elas são bem sucintas. Né? Só a nossa Constituição atual, a Constituição de 1988, tem 250 artigos. Né? Mais as disposições transitórias, que são enormes. Né? Essa aqui tem 91 artigos e a disposição transitória tem 8 artigos. Né? 8 artigos. Tá? Então, é uma Constituição bem curta, de todas a mais curta que nós possuímos. É a nossa única Constituição, é a nossa única Constituição sintética. Todas as nossas outras constituições são chamadas de constituições analíticas. Analíticas. Por quê? Porque elas tentam regular todos os aspectos do Estado brasileiro. Essa aqui não. Essa aqui regula a organização do Estado, estabelece direitos e garantias fundamentais e só acabou. Tchau. Tchau e benção. PT, saudações. Tá? Outra coisa. Direitos e garantias fundamentais, de novo, são colocados no finalzinho da Constituição, no artigo 72. Tá? Artigo 72, tá aqui, ó. Seção 2, Declaração de Direitos. Então, no artigo 72, quase no fim da Constituição, né, de novo, quase no fim da Constituição, o artigo 72 estabelece que a Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país escrevia com Z e sem acento, né, provavelmente, a inviolabilidade de direitos concernentes à liberdade, segurança individual, propriedade, nos seguintes termos. Né? Então, ninguém é obrigado a fazer, enfim. Aí começa, né, o que seria na nossa Constituição o artigo 5º, né? O artigo 5º, aliás, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, né? A nossa Declaração de Direitos atuais vai do artigo 5º até o artigo 14, né? Até o artigo 14. Essa aqui fazia praticamente em um artigo só.
né? Um artigo só, tá? Mas você tem algumas coisas muito importantes. Primeiro, você tem o júri, que é trazido para nível constitucional, tá? Por Rui Barbosa. Você tem a constitucionalização do habeas corpus. Então, pela primeira vez, né, o habeas corpus é trazido para nível constitucional. O habeas corpus que na época do Império existia a nível de lei, existia como lei, sim, mas ele é trazido mediante habeas corpus, ele é trazido para âmbito constitucional, tá? É trazido para âmbito constitucional. Você tem é mantida a instituição do júri. O júri existia no Império apenas a nível de lei, tá? Teve uma emenda constitucional, ele foi acrescido depois, né? Então, graças a Rui Barbosa que trouxe para o Brasil a ideia de júri e colocou na Constituição de 1891, tá? Mas basicamente é isso. Você vê que é bem enxuta, né? Você vê que é bem enxuta essa declaração de direitos. Comparada com a nossa atual, né? Você vê que é bem enxuta também, né? Bom, e aí já vem as disposições gerais, né? Ou seja, a Constituição já caminha para o seu fim mesmo, tá? Vamos lá. Continuar. Então, gente, o coronel botava os jagunços dele, né? Botava os seus funcionários para votarem e ele tinha como saber quem votou nele, quem foi, quem não foi, né? Quem não compareceu. Quem não votou nele, e depois ele punia, né? Depois ele castigava. Se alguém por acaso não votou ou não votou nele, enfim, ele tinha como punir, ele tinha como saber quem foi, ele tinha como castigar. Então, uma das características mais importantes do sufrágio para acabar com o coronelismo é a secretividade do voto, né? O voto ser secreto. Se o voto é secreto, não tem como ninguém saber, em quem eu votei. Isso é extremamente importante para evitar perseguição, né? Perseguição que existia nesse período, né? O coronel ele castigava fisicamente, às vezes até com a morte mesmo, né? Os funcionários dele, a população que não votasse nele, né? Tá? Ele perseguia. E outra, né? Se votasse nele, ganhava vantagem, tipo cesta básica, R$ 20, tanque de combustível, coisa assim, né? Tem brasileiro que vende o voto por qualquer coisa. Então, você estava nas graças dele, se não votasse, ele ia te pegar na saída, né? Bom, então você tem essa Constituição. Primeira Constituição, gente, você tem que ter de cabeça. Primeira Constituição, Constituição Imperial, Constituição de 1824. Segunda Constituição, Constituição de 1891. Tá? 1891. Essas são as duas constituições mais longevas que nós tivemos. Tá? Constituição de 1824 e de 1891 são as duas mais longevas, as duas que viveram mais tempo. Né? A próxima, a Constituição de 1934, não dura 3 anos. Não dura, mas vamos chegar lá. Né? A Constituição de 1988, nossa Constituição atual, vai completar 32 anos e já, coitada, respira por aparelhos. Né? Enfim. Vamos para frente. Então, gente, a Constituição de 1891, como vocês podem ver, ela é representativa. Então, a população, né, os cidadãos, elegiam o presidente da República, elegiam os governadores, né, das províncias, dos estados, agora nós temos os estados, elegiam deputados federais, os senadores, etc. Né? Então, era uma democracia representativa, tá? Era uma federação, como eu disse, né? Você tem em 1891 a criação da Federação Brasileira, né? A Federação dos Estados Unidos do Brasil. Então, as províncias são transformadas, são elevadas à categoria de estados, né? E eles recebem competências, né? Eles recebem um pouquinho de competências da União, né? Do todo, que já existia antes. Tá? Temos os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. É extinto o poder moderador,
tá? Só que é o seguinte, né? O poder moderador ele foi extinto a nível jurídico, a nível institucional, ele foi extinto. Mas sabe como se aquela cadeira que fosse dele não tivesse desaparecido? Sabe como se ela ainda tivesse lá, ainda hoje? Tá? Ela, de uma certa forma, a lacuna deixada pelo poder moderador, ela ainda hoje não foi preenchida. E você tem os poderes, os três poderes, que se batem, né, justamente para tentar ocupar aquele lugar que era do poder moderador. Tá? Inclusive, além dos três poderes, você tem aí do Ministério Público também. Né? Então, a nível institucional, o poder moderador ele não existe mais a partir da Constituição de 1891. Mas aquele vácuo deixado pelo fim do poder moderador, esse vácuo, ele não foi bem preenchido, ainda hoje. Tá? Ainda hoje você tem uma lacuna, né, nessa relação entre os poderes. Né? E eles tentam, sobretudo o executivo e o legislativo, e o Ministério Público, né, eles se revezam para ver quem ocupa, né, quem preenche esse vácuo deixado pelo poder moderador. Então a situação constitucional brasileira é uma situação muito peculiar, né, uma situação... o Brasil não é para amadores, né, minha gente? Tá? Então, Constituição de 1891 estabelece o presidencialismo, copia, né, os Estados Unidos, introduz o presidencialismo. Tá? Nós tivemos aí nossos dois primeiros presidentes que foram militares, né? O primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, segundo presidente, o Marechal Floriano Peixoto, né? Floriano Rodrigues Peixoto. Não, Floriano Rodrigues Pinheiro, né? Eu estou confundindo. Não, Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto. Então nós tivemos aí nossos dois presidentes, só depois que entra, né, nosso terceiro presidente é o presidente propriamente civil, né, o presidente civil, que é o Prudente de Moraes. Mas vamos para frente, Tá? A Constituição estabelecia ainda que o vice-presidente, seria um vice-presidente, né, que seria também presidente do Senado. Então, o vice-presidente da República, além de atuar, né, como vice-presidente, também seria o presidente do Senado. Tá? Então você tinha essa acumulação de funções. Isso não existe mais hoje, né? Hoje você tem o vice-presidente da República, no caso, o Hamilton Mourão, né? E você tem o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. Então hoje, né, isso não existe mais. Como assim? O vice-presidente da República é o presidente do Senado, né? Isso não existe. Tá? Isso não existe. A Constituição de 1891 cria também, né, é muito importante porque ela vem criar a Justiça Federal. Cria-se, então, a Justiça Federal. Tá? Então, até hoje nós temos essa distinção, né, da Justiça Estadual e da Justiça Federal. A Justiça Federal, que existe, nós vamos falar mais sobre isso em direito processual, né, quando a gente chegar em direito processual, mas a Justiça Federal que existe para tutelar interesses que são relacionados à União. Tá? Então, por exemplo, se você move uma ação contra o Banco Itaú, você move aonde? Na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Na Justiça Estadual, né? É claro. O que a União tem a ver com o Banco Itaú? Nada. Agora, se você move uma ação contra a Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública da União, aí sim, né? Aí se é contra a Caixa Econômica Federal, opa, agora a União tem interesse no processo. Então, como é uma empresa pública da União, né, se você vai mover uma ação contra a Caixa Econômica Federal, você tem que mover aonde? Na Justiça Federal. Né? Se você vai mover uma ação contra os Correios, Justiça Federal. Né? Petrobras, Banco do Brasil. Né? Então, o Banco do Brasil é uma situação um pouquinho diferente porque ele é empresa pública. Né? É uma empresa pública, não, desculpa. É uma sociedade de economia mista. Mas uma agência reguladora, a Agência Nacional de Águas, a ANTT, Ministério do Meio Ambiente, né? Qualquer coisa que diga respeito à União, você move na Justiça Federal. Né? E a Justiça Estadual? A Justiça Estadual pega todo o resto. Tá? Todo o resto. Desculpa, caiu o negócio aqui.
Desculpa. Ainda, a Constituição de 1891 vem estabelecer também, né, é criado, né, em 1891, então você tem aí uma instituição centenária, né, centenária, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que muda de nome em alguns momentos, ele muda de nome em alguns momentos, tá, na década de 30, mas basicamente as funções dele são as mesmas. Tá? Então, já em 1891 é criado o STF, o Supremo Tribunal Federal. Claro que ele não ficava em Brasília, né? Brasília ainda nem existia, ele ficava no Rio de Janeiro. Tá? Mas a função que ele tinha já era a de hoje. Tá? A Constituição de 1891 fazia o que faz a de hoje. Né? Estabelece o Supremo Tribunal Federal como o guardião da interpretação da Constituição e da guardião da eficácia das normas constitucionais. Né? Então, quando você tem alguma coisa que versa, né, quando você tem algum conflito jurídico que diz respeito à interpretação, aplicação de cláusulas, né, de cláusulas não, desculpa, de normas, de regras constitucionais, você tem aí competência para julgamento do Supremo Tribunal Federal. Né, do Supremo Tribunal Federal. É claro que o Supremo Tribunal Federal não julga logo de cara. Né? Você não entra com a ação no Supremo Tribunal Federal. Mas é permitido que você estabeleça, por exemplo, a grau de recurso para o Supremo. Né? Atualmente, o mecanismo que mais se utiliza para levar um processo para o Supremo é o chamado recurso extraordinário. Né? O recurso extraordinário que você informa, né, ao Supremo Tribunal Federal que existe alguma regra da Constituição que você quer que ele examine. Enfim, eu não vou entrar nessa parte processual. Tá? Vocês vão ter isso aí, não se preocupem. Tá? Vocês vão ter. E vai estabelecer ainda a imunidade parlamentar. Né? Imunidade parlamentar, que significa que os parlamentares não respondem, né, por processos durante a vigência do mandato, né, enquanto estiver vigente o mandato. É aquilo que existe hoje, né? É aquilo que existe hoje, imunidade parlamentar. Então, enquanto, né, aquela pessoa ocupa um cargo, né, no parlamento, os processos contra ela não correm, né? Eles só correm depois, né? A chamada imunidade. Estabelece ainda um legislativo bicameral, de novo, né, se inspirando nos Estados Unidos, então é trazida, né, ao Instituto do Senado, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, Câmara dos Deputados, que representa o interesse do povo, Senado Federal, que representa o interesse dos estados. Basicamente é assim que funciona, né, nos Estados Unidos, inclusive. Né, que, na verdade, também trouxe da Inglaterra, né, Inglaterra que já dividia o seu legislativo em duas casas, em duas câmaras, né? A Câmara dos Lordes, que seria o Senado Federal, e a Câmara dos Comuns, que seria a Câmara dos Deputados. Né? Então, nada se cria, tudo se copia. Né? Então, Brasil que copiou dos Estados Unidos que copiou da Inglaterra. Gente, a Constituição de 1891 estabelecia direitos políticos e a maioridade a partir dos 21 anos. Então tem muita gente ainda hoje, né, que fala que você é maior de idade com 21 anos. Nossa, esse pessoal é antigo, hein? Porque não existe isso, tá? Não existe isso. Hoje, com a nossa Constituição atual, a maioridade e os direitos políticos se iniciam de modo obrigatório aos 16 anos. Pode ser antes? Pode. Tá? Inclusive, direitos políticos você pode adquirir, se você quiser, né, a partir dos 16 anos. Tá? Você não é obrigado a votar, mas você já pode votar a partir dos 16 anos. Tá? Então, naquela época, tá? A maioridade e direitos políticos a partir dos 21 anos. Tá? A partir dos 21 anos. Eu acho que eu escutei alguém falar isso semana passada. Minha avó que falou, né? Uma prima minha fez 21 anos, falou, nossa, agora ela já é maior de idade. Falei, não, vó, ela é maior de idade e já tem 3 anos, né? Já tem 3 anos que ela é maior de idade. Né? Que o pessoal da década de 30, né? Isso é outra época, outro tempo, enfim. Tá? Mas
Hoje não é não, tá? Hoje maioridade, direitos políticos a partir dos 18 anos, obrigatoriamente, né? Ou antes disso de modo excepcional, tá? De modo excepcional. O voto era voluntário, votava quem quisesse, mas o coronel obrigava todo mundo a votar, né? Todo mundo a votar. Geralmente era assim, né? Chegavam as carroças, o coronel puxava as carroças com todos os seus trabalhadores e botava todo mundo para votar. Né? E fulano já votou, vota de novo. Né? Como eu falei, a pessoa que já morreu aparece para votar, enfim. Né? Não tinha nenhum tipo de controle, tá? Era bagunça a nível máximo, nível hard. Tá? Havia, como eu disse, né, uma previsão de mudança da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Tá? E uma coisa extremamente importante, uma grande importância da Constituição, tá? Uma coisa muito importante da Constituição da República, a Constituição de 1891, foi justamente o Estado brasileiro passar a ser, pela primeira vez, e daí por diante, né, todas as constituições mantiveram isso, tá? A separação entre igreja e Estado. O Estado brasileiro passou a ser, e daí em diante sempre foi, né, um Estado laico. O que significa dizer que o Estado é laico? É um Estado que não tem uma religião oficial. Não existe religião oficial. Tá? Como vocês viram na semana passada, a Constituição de 1824 estabelecia como religião oficial do Estado brasileiro, do Império Brasileiro, né, a religião católica apostólica romana. Né? A partir da Constituição de 1891 e daí em diante, né, o Estado brasileiro passou a ser laico. Significa dizer que ele não tem uma religião oficial. Né? E aí, outros tipos de cultos que não fossem necessariamente católicos, né, começam a se estabelecer de forma pública, né, pelo Brasil. Um pouco difícil porque a população brasileira é, em sua grande maioria, muito católica, né, isso é uma herança ibérica, uma herança do povo ibérico, tanto de Portugal como Espanha. Mas aí começam, né, a se estabelecer cultos evangélicos, protestantes, né, o espiritismo que também nascia, religiões de matizes africanas ficaram um pouco prejudicadas porque preconceito que existia, né, contra as religiões de matizes africanas e eram proibidas, tá? As religiões africanas e outras culturas africanas eram proibidas, tá? Então, candomblés, por exemplo, que você tem? Candomblé, que é uma evolução, né, da religião egípcia. Você tem capoeira, né? A capoeira, você tinha capoeira, então capoeira também não podia, né? Tinha a lei chamada lei antivadiagem, né? A chamada lei antivadiagem, que proibia, né, que as pessoas, sobretudo negros mesmo, né, estivessem em espaços públicos ali, fazia a roda de capoeira, etc. E aí chegava a polícia, desbandava todo mundo, né, mandava todo mundo embora, enfim. Tá? Então, religiões e culturas afro-brasileiras ficaram prejudicadas aí. Umbanda não existia ainda, tá? Umbanda, religião brasileira, propriamente dita, mas ainda não existia, tá? Não existia. Mas você já tinha várias, né? Você tinha várias religiões de matizes africanas e manifestações de cultura afro-brasileira. Isso também já tinha, mas realmente ficaram um pouco dificultosas, né? Se você falar com o pessoal mais antigo, né? Eu lembro que eu conheci minha bisavó, meu avô também, de muita idade, eles diziam, né, que perto da casa deles tinha uma roda, morava no Rio de Janeiro, né? Tinha uma roda de capoeira, às vezes tinha, né? Eles falavam o quê? Eles falavam que era macumba, né? Pessoal, os macumbeiros lá, não sei o quê. Nada, né? Minha mãe explicava que era o pessoal jogando capoeira, né? Mas aquilo, né? É proibido, né? É proibido, enfim, preconceito contra. Preconceito. O Brasil sempre foi população preconceituosa, né? Isso tem que mudar ontem, né? Se Deus permitir, nós vamos continuar avançando nesse mistério. Não só contra negros, mas contra qualquer outro tipo de discriminação. Depois, né? A constitucionalização do habeas corpus, né? Como eu mostrei para vocês, o habeas corpus, que na época do Império existia
a nível legal, né, existia a nível legal, foi trazido para a Constituição de 1891, passando a figurar a partir de então, a nível constitucional. Sempre foi assim? Não. Tá? O habeas corpus, que é um instrumento, né, um dos mais importantes instrumentos de defesa contra o arbítrio, contra o abuso de poderes do Estado, nem sempre, depois disso, nem sempre esteve presente, né, nem sempre esteve presente na ordem jurídica brasileira. Tá? Quando nós tivemos aí a nossa ditadura civil do Estado Novo e quando nós tivemos a ditadura militar, nesses dois momentos, né, o habeas corpus, você vê que o habeas corpus é suprimido, né? Ele sai da Constituição. Tá? Então é mais um indício, né? É mais um indício que nós estávamos diante de regimes autoritários, ditatoriais. Né? Um dos indícios mais característicos de um regime ditatorial é que os mecanismos de defesa contra o abuso de poder do Estado são retirados. Né? Eles somem, eles desaparecem. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o habeas corpus nessas duas situações. Né? O habeas corpus ele some. Né? Ou melhor, não some, somem com ele. Né? Somem com ele. Estabelece ainda o princípio da ampla defesa, tá? Vem estabelecer o princípio da ampla defesa, ou seja, que o indivíduo tem todos os mecanismos, deve ter todos os mecanismos à sua disposição para defender o seu direito, né? Defesa de direito. Tá? Abolição, né? Soma então as penas de morte, as penas de banimento e as penas de galés, tá? Então somem. Tá? A pena de morte não existe, né? Excluída. Tá? Eu acho que fica apenas para os militares, como é hoje, né? Como é hoje. O banimento, o que é a pena de banimento? Ninguém mais será exilado. Né? Pena de banimento, a pessoa é banida, né? do Estado brasileiro. Né? Que nem Dom Pedro II, que nem Gonçalves Dias, né? Pessoas que são banidas aí do Estado brasileiro. Isso não existe. E as penas de galés, as galés são os trabalhos forçados, né? São os campos de trabalhos forçados, etc. Também não existe mais. Tá? Estabelece, olha só, interessante, né? Estabelece a proteção das marcas e patentes. Você tinha bem incipiente, né? De forma bem incipiente, o início de uma industrialização no Brasil, mas muito incipiente. Né? Isso começa a partir da virada do século XIX, do século XX para o século XXI. Não, desculpa, do século XIX para o século XX, né? De 1890 para 1910, por aí. Né? Começa de forma bem lenta, de forma bem paulatina mesmo, tá? E você tem aí, né, finalmente, tá, entra em vigor a Constituição e um pouco depois, em 1916, entra em vigor o nosso Código Civil, nosso primeiro Código Civil, que vinha finalmente substituir as ordenações filipinas. Lembra das ordenações filipinas? Nossa, professora, elas vigeram até 1916? Sim, é isso mesmo. Isso aí. Claro que com várias mudanças, né, ao longo dos anos, mas as ordenações filipinas produziram efeito até 1916, quando nós tivemos a aprovação do nosso primeiro Código Civil. Na verdade, o nosso Código Civil de 16 é um código que já nasceu velho, ele já nasceu velho porque o projeto dele foi um projeto de 1870, se não me engano, tá? O projeto de pelo menos uns 40 anos, ele ficou lá arquivado, né, na capital, né? E só em 1916, então, que ele foi aprovado. Então, você tinha ainda, né, as ordenações filipinas, como eu disse, né, e o Código Civil veio para a gente ter efetivamente uma legislação civil brasileira. Inicialmente, foi escolhido para elaborar um Código Civil um carioca chamado Teixeira de Freitas. Tá? Teixeira de Freitas, então, que foi escolhido para elaborar o projeto do Código Civil. Grandes desentendimentos, tá? Teixeira de Freitas não conseguia entregar um projeto que ficasse ali a contento de Rui Barbosa, do Senado, etc. Acaba havendo um desentendimento. Teixeira de Freitas sai do Brasil e ele é responsável pela criação de códigos civis de praticamente todos os países da América do Sul.
tá? Todos os países aqui da América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, praticamente todos se espelham no projeto do Código Civil de Teixeira de Freitas, tá? Então, como Teixeira de Freitas negou, né, o projeto de Teixeira de Freitas não foi aceito, procedeu-se à escolha de de um grande jurista, que foi um pernambucano arretado, chamado Clovis Bevilacqua. Clovis Bevilacqua. Aliás, a tradição pernambucana de direito é uma tradição extremamente forte, né, desde a época de Clovis Bevilacqua, depois um dos maiores estudiosos de filosofia, de linguagem do direito, que eu conheço, que é um cara chamado ai, meu Deus, Lourival Villanova, né? Lourival Villanova, que é que é o papa do direito. Meu Deus, o cara é muito bom. Que teve também dois grandes discípulos, né? Teve o pernambucano José Souto-Maior Borges, nossa, vivo até hoje, né? Vivo até hoje, excelente professor, e um paulista que eu também gosto muito, que é o professor Paulo Paulo de Barros Carvalho, né, o professor Paulo de Barros, que é talvez o maior nome do direito brasileiro a nível de estudo tributário, né, seu estudo do giro linguístico, do sistema constitucional tributário, da linguagem jurídica brasileira, né, dos sistemas jurídicos, né, do sistema jurídico tributário, tudo inspirado em Lourival Villanova, né, um trabalho sensacional. Bom, mas enfim, é contratado então o pernambucano professor Clovis Bevilacqua, que não se entende com Rui Barbosa. Clovis Bevilacqua, que não se entende com Rui Barbosa. Rui Barbosa, baiano, né, tem ali rixa com Clovis Bevilacqua. Rui Barbosa faz o que pode e o que não pode para impedir o projeto do código de seguir à frente, de seguir adiante. Tá? Era uma inimizade pessoal mesmo, né? Era aquela fogueira de vaidades, né? Fogueira de vaidades. Rui Barbosa faz o que pode e o que não pode para impedir o segmento do código. E aí ele demora nisso, né? Nessa disputa do Rui Barbosa com Clóvis Bevilacqua, o código demora aí mais de 20 anos, quase 30 anos para ser aprovado, né? E ele já nasceu velho. Ele já nasceu velho. Um código pensado para a sociedade do século XIX, né, meados do século XIX, fim do século XIX, ele nasce, né, na segunda década, ele já nasce na segunda década do século XX. Né? E foi o nosso Código Civil durante praticamente mais de 90 anos, né, durante 90 anos, foi substituído, né, 86 anos, foi substituído pelo nosso Código Civil de 2002, Código Civil de 2002, que é o código que nós usamos até hoje. Também nasceu velho, porque era um Código Civil criado aí na década de 70, né, na década de 80, 70, e só veio à luz em 2002. Então também é um código, apesar de ser muito mais atual que o de 16, é um código também que nasceu velho. Tá? Bom, basicamente é isso. Queria falar sobre o Código Civil. Vamos entender então a nossa situação jurídica, tá? Ô caramba, eu não sei o que aconteceu. Ah, tá aqui. Gente, quando a gente fala em República Velha, né, como eu disse, a República Velha se divide em dois períodos, tá? A República Velha se divide em dois períodos. O primeiro período é o período mais curtinho, chamado período da República da Espada. Período da República da Espada. Nós temos... Por que República da Espada? Porque o Estado brasileiro era controlado pelos militares. Os dois presidentes da República foram militares. Tá? Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. Gente, depois disso, deu ruim, tá? Deu ruim. O primeiro presidente civil é Prudente de Moraes, tá? Prudente de Moraes, que entra, se não me engano, em 1894, acho que é isso. Ele herda uma dívida monstruosa do Floriano Peixoto, uma situação bem ruim, tá? Bem ruim. E além disso,
Prudente de Moraes ainda é obrigado a lidar com duas situações muito incômodas, tá? Muito incômodas. Primeira delas, revolta de Canudos, de Antônio Conselheiro, e a segunda, a Revolução Federalista do Rio Grande do Sul tentando se separar, de novo, tá? Então, como eu digo, né, a cada 30 anos o Rio Grande do Sul tenta alguma coisa, né? Então, você tem, né, Prudente de Moraes com uma dívida interna monstro, deixada pela República da Espada, você tem a Revolta de Canudos e você tem a Revolta Federalista no Rio Grande do Sul. Tá? Então, não foi fácil. Depois de Prudente de Moraes, que era um paulista, você tem Campos Salles e aí a coisa começa a tomar rumo. Tá? Gente, depois que acaba a República da Espada, o que acontece? Como é que era o Brasil? Tá? Como é que era o Brasil? Rio de Janeiro era a capital, né? Cidade do Rio de Janeiro era a capital. Você tem a população brasileira, uma população majoritariamente campesina, né? Uma população majoritariamente campesina, uma população que morava no campo. O Brasil, o Estado brasileiro, ainda era um Estado eminentemente rural, eminentemente agrário. Hoje não, né? Hoje, apesar de nós ainda sermos um país com um superávit primário muito grande, a grande parte, né, a maior parte da população brasileira já vive em zonas urbanas. Aqui nessa época é o contrário. Né? A grande maior parte da população brasileira vivia nas zonas rurais, né? Vivia no campo. Tá? Vivia no campo. Então você tinha uma sociedade brasileira que se organizava sobretudo através da atividade rural. E você tinha aí as elites rurais, as elites ruralistas, né, as oligarquias ruralistas dominando a política brasileira. Por quê? Porque eram eles que empregavam todo mundo. Né? Todo o dinheiro praticamente que circulava no Brasil circulava decorrente, né, da atividade campestre, da atividade agricultural, da atividade pastoreia, enfim, né, do boi, do gado, né, da lavra, né? Aqui nós já temos, né, o declínio da cana-de-açúcar e o advento do café, né, o café que começa no Rio de Janeiro e ele vai caminhando, né, a marcha do café em busca de solos mais vantajosos para a produção. Começa ali nos arredores do Rio de Janeiro e vai subindo, né, pela Baixada Fluminense, sobe a Serra das Araras, passa ali pelo Vale do Paraíba do Rio de Janeiro, né? Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, etc., Porto Real, aquelas cidades ali do sul fluminense, e vem caminhando aqui na direção de São Paulo, né? E acha aqui no estado de São Paulo um solo muito mais rico para o café, propriamente dito. Primeiramente ali na região das hoje cidades mortas, né? Bananal, Areias, São José do Barreiro, aquela região ali. Muito bacana, aliás, né? Muito bacana aquela região, aliás. E vem caminhando aqui para a região, né? Vem caminhando aqui sentido Vale do Paraíba de São Paulo, né? Então vem vindo para Guaratinguetá, Aparecida, etc. Chega aqui em Taubaté que se torna, né? Se torna a cidade mais rica do estado de São Paulo, aliás, uma das mais ricas do Brasil, né? E aí fica aqui muito tempo, o café fica aqui nessa região por muito tempo, essa região aqui do Vale do Paraíba, e depois ele começa a subir o estado de São Paulo na direção de Campinas. Ele começa a subir na direção de Campinas. Tá? Então o café ele faz essa curva, né? Ele faz essa curva vindo do Rio de Janeiro, subindo aqui o Vale do Paraíba e indo depois na direção de Campinas, do norte paulista. Tá? Então essa região aqui, onde nós moramos, Caçapava, Pindamonhangaba, já foi, sobretudo Taubaté, né, e sobretudo a cidade de Taubaté, a região mais rica do estado de São Paulo. Né? Taubaté era a cidade mais rica quando São Paulo, a cidade de São Paulo era uma vila. Né? Taubaté era muito maior do que São Paulo. Engraçado como o tempo muda as coisas. Né? Se falasse que a pessoa ia sair de São Paulo para vir para Taubaté, a pessoa tinha que ser milionária. Né? Hoje, vai fazer o quê em Taubaté? Né? Fazer o quê? Enfim, a história tem um jeito de mudar tudo. Né? O tempo é espetacular.
Gente, a única certeza que a gente tem é a mudança, graças a Deus. Mudar é bom, mas não é fácil. Bom, vamos lá. Vamos lá. Gente, então, como é que era o Brasil? O Brasil é um agrário. E quais eram os dois estados mais populosos, tá? Mais ricos da Federação Brasileira? Você tinha São Paulo, com café, e você tinha Minas Gerais, com atividade bovina, né, com gado, leite, sobretudo, leite, carne, etc. Então, e esses dois estados foram os berços dos dois primeiros partidos políticos, né, do Brasil. Os primeiros partidos políticos dessa época, que são o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. O Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Você tinha nesses dois estados, os dois estados mais ricos da federação, você tinha os dois mais populosos, os maiores colégios eleitorais do Brasil. Tá? Então, o que eles fazem? Eles se unem. Eles se unem. Tá? E aí montam a chamada política do café com leite. Né? A República do Café com Leite. O que é a República do Café com Leite? O que é a República do Café com Leite? Eles acordam, eles resolvem se revezar no poder. Então é o seguinte, temos um presidente paulista. Quando o mandato do presidente paulista acabar, exemplo, Campos Salles. Quando o mandato do presidente paulista Campos Salles acabar, ele vai nomear um sucessor. Quem vai ser o sucessor? Um candidato mineiro. Aí o candidato mineiro, todo mundo de Minas vota nele, todo mundo de São Paulo vota nele. Aí ele se elege. Aí quando for acabar o mandato do presidente mineiro, ele vai nomear um candidato à presidência, ele vai nomear um sucessor. Quem vai ser o sucessor? O candidato paulista. Aí São Paulo inteira vota nele, Minas Gerais inteira vota nele. Aí quando acabar o mandato desse presidente paulista, ele vai indicar o quê? O mineiro. Então eles ficavam trocando, né, na presidência. Era um presidente mineiro, era um presidente paulista. Era um presidente mineiro, era um presidente paulista. Claro que isso não foi seguido a ferro e fogo, né? Isso não foi seguido a ferro e fogo. Acaba entrando um carioca ali, o Nilo Peçanha, acabou entrando acho que um pernambucano também, acabou entrando. Tanto que nós tivemos 11 presidentes paulistas e 6 presidentes mineiros. Mas era sempre assim, a ideia era, né, que eles se revezassem. E eles tinham um pacto com a oligarquia do resto do Brasil, tá? Com a oligarquia agrária do resto do Brasil. Eles diziam o seguinte: nós, Minas ou São Paulo, nós não vamos, como presidentes da República, nós não vamos interferir no regime político de vocês aí. Vocês, oligarquia do estado de Santa Catarina, vocês façam como vocês quiserem. Nós não vamos interferir. Vocês, oligarquia aí do Goiás, façam como vocês quiserem. Nós não vamos interferir. Então, na verdade, as elites políticas tinham um acordo, e os presidentes não intervinham em questões dos estados, tá? Não participavam, e as questões dos estados eram tocadas pelas oligarquias daqueles estados. Basicamente era isso. Tá? E a República do Café com Leite, no início, ela foi bem sucedida, tá? Porque realmente era um acordão de toda a elite política brasileira, né? De todos os poderosos do Brasil. Tá? Então você tinha, né? Acho que você teve 11 presidentes paulistas, um presidente, os primeiros, né, Prudente de Moraes, paulista, depois Campos Salles, paulista também, depois você tem um mineiro, aí você tem 6 mineiros, né, 11 paulistas, 6 mineiros, aí acho que tem um carioca, que é o Nilo Peçanha, e eu acho que tem um pernambucano, eu não me lembro agora, tá? Enfim. Gente, só que o tempo é inexorável, né? No início do século XX, a sociedade começa a sofrer transformações muito grandes. Grandes transformações, que a elite brasileira, extremamente conservadora, querendo ou não querendo, foi obrigada a engolir goela abaixo. Né? Primeiro, né, você tem uma crise mundial muito grande, né, e o preço do café cai muito. Tá? O café brasileiro era, e ainda é, né, até os dias de hoje, uma commodity muito valorizada no mercado internacional. A saca de café tinha um valor alto no mercado, né? Lembrando que o café brasileiro
ele é praticamente todo para exportação. A gente aqui não toma café brasileiro, tá? A gente compra café africano. Tá? O café brasileiro, ele é, na sua grande maior parte, ele é enviado para exportação. Tá? O café brasileiro, aliás, não é esse café pilão, não é esse café... Não é, tá? Não é. Caboclo, não é. Tá? Na verdade, esse é um café africano que a gente consome aqui. Gente, então era uma commodity muito grande e com a crise, né, com essa turbulência mundial, né, que começa a acontecer, o preço do café cai. O preço do café cai. E as oligarquias, né, os grandes cafeicultores brasileiros vão se apresentar perante o Estado, para se queixar, e ver o que o Estado pode fazer por eles. E o Estado faz o quê? O Estado estabelece, são chamados os cafeicultores do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de Minas Gerais, são chamados na cidade mais rica da época, que é a cidade de Taubaté, ali na região, a cidade, a maior cidade, a grande cidade produtora de café, o centro da produção de café nesse período. Então, cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem em Taubaté para o Convênio de Taubaté, o Convênio de 1906, assinado em Taubaté, aqui no centro da cidade. O prédio está lá até hoje, ali na Chiquinha de Matos, tá? É assinado ali, e basicamente o que é isso? O governo brasileiro se compromete a comprar o café dos cafeicultores, tá? Porque você tinha ali um excedente, tá? Então, para os cafeicultores continuarem produzindo normalmente, no mesmo ritmo, o governo brasileiro se compromete a comprar esse café, tá? E justamente para garantir a manutenção dos lucros dos cafeicultores. Tá? Então, basicamente, esse é o Convênio de Taubaté. Tá? As elites ali de Minas, São Paulo e Rio se reúnem e pressionam o governo brasileiro, que aceita comprar o café desses cafeicultores para manutenção dos seus lucros. Esse café era estocado em grandes galpões, as sacas de café eram estocadas em grandes galpões. Quando o galpão enchia, o que você fazia? Você queimava o café. O Estado brasileiro não tinha o que fazer com o café, pegava o café e tacava fogo. Então, ficava um cheirinho gostoso de café na cidade, era o café queimando. Você tacava fogo no café. Isso durou muito tempo, tá? Isso durou ali praticamente uns 30 anos, 20 e poucos anos, tá? Do governo brasileiro comprando saca de café para garantir que o lucro dos cafeicultores não fosse diminuir, tá? Não diminuísse. Essa foi uma das grandes questões depois que levou a uma crise brasileira, uma crise financeira muito profunda, e o fim da política do café com leite. Mas enfim, vamos chegar lá. Temos aí logo em seguida, menos de 10 anos depois, 8 anos depois, temos o estopim da Primeira Guerra Mundial, o príncipe da Sérvia, o príncipe da Sérvia, que é Franz Ferdinand, é assassinado em Sarajevo por um estudante alemão, e aí você tem o estopim da Primeira Guerra Mundial, a guerra que mais transformou o mundo, do que todas. Acho que nenhuma guerra mudou a cara do mundo tanto quanto a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, na época, ainda existia, ainda existia o Império Turco-Otomano, ainda existia o Império Austro-Húngaro, e depois da Primeira Guerra, não. Depois da Primeira Guerra, o mundo toma mais ou menos a cara que ele tem hoje. O Brasil que participou da Primeira Guerra Mundial, foi um fiasco absoluto. Tá? O Brasil que mandou tropas para a Itália, as tropas brasileiras que não tinham roupa para aguentar o inverno, para aguentar as baixas temperaturas europeias, as armas que eram já bastante desatualizadas, tá? Então os ingleses deram roupa, o pessoal deu arma para os brasileiros não tinha arma para usar, as armas eram velhas, desatualizadas, então o Brasil foi na vontade, foi na vontade só, tá? Uma participação muito pequena,
muito despreparado, né? Muito despreparado, tá? Em compensação, na Segunda Guerra a gente volta e faz bonito, tá? Faz bonito. Mas a Primeira Guerra foi só para dizer que foi, né? Aliás, acho que a Inglaterra até dizer, meu, antes não tivesse vindo, né? O pessoal teve que dar roupa, teve que dar quentinha, dividir ração com os brasileiros, enfim, né? Foi um negócio feio, mas, né, tava lá, apoio moral, né? Depois, nós começamos no Brasil o movimento de industrialização, né, a Primeira Guerra Mundial, desculpa, que dura 4 anos, né, de 1914 a 1918. Tá? Então, Primeira Guerra acaba, nós já estamos, né, às portas da década de 20. Né, da década de 20. E aí você começa no Brasil, né, a formação, o desenvolvimento dos grandes centros urbanos que nós temos hoje. Né? Começa-se então um processo, né, desenvolve-se um processo de industrialização, né, esse processo se acelera, né, a população começa a se inverter, né, a nossa população começa a sair do campo, e começa a ir para as cidades, tá? Então você tem uma fuga em massa de pessoas do campo para as cidades, as grandes cidades que começam a se formar nesse período aqui, né? Então você tem, né, essa transformação e logo em seguida os Estados Unidos abalam o mundo com o crack da bolsa de Nova York, a quebra da bolsa de Nova York. Tá? O que é isso, né? O que foi esse período? Os Estados Unidos não participou muito ativamente da Primeira Guerra, tá? Os Estados Unidos, na verdade, a Primeira Guerra Mundial é uma guerra europeia, sobretudo, né? É uma guerra europeia. O continente americano tem uma participação muito pequena, né? Ao contrário da Segunda Guerra. Segunda Guerra que teve ampla participação dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil mesmo, né? Vários países aqui do continente americano enviaram tropas para combater tanto na Europa quanto no Pacífico. Né? O Brasil não foi para o Pacífico, o Brasil ficou na Europa mesmo, mas teve uma participação realmente, envolveu o mundo todo. Né? Enfim, a Primeira Guerra não. A Primeira Guerra foi uma guerra, sobretudo, que se desenrolou na Europa e na Ásia. Tá? Gente, o que aconteceu? O que eram os Estados Unidos nesse período? Os Estados Unidos, eles eram o celeiro do mundo, tá? A indústria americana estava a 1000% para fornecer produtos, rações, uniformes, armas, fosse o que fosse, né? Veículos, blindados, o que fosse, né? A indústria norte-americana, muito mais avançada do que a nossa, né? Muito mais avançada do que a nossa. Nós temos que lembrar que a industrialização, a segunda revolução industrial, os Estados Unidos já participa, né? A gente nem vê a segunda revolução industrial, tá? Então, os Estados Unidos que começa a sua industrialização já no século XIX, né? O Brasil não, o Brasil é bem diferente, né? O Brasil começa, sobretudo aí na segunda metade do século XX, né? Que ela se acentua, tá? Então, realmente uma loucura, né? Era um ritmo frenético de produção, para sustentar a alta demanda que se tinha nos frontes da guerra, nos países em guerra, né? De munição, de armas, de uniformes, de rações, de blindados, de tanques, de sei lá o que, né? De material de construção, de bomba, enfim. Então a indústria americana ela ia a mil. Quando a guerra acaba, né, e claro, né, altos lucros, né, lucros altíssimos. A produção americana ela era muito acentuada e ela tinha destino certo. Né? Então eram lucros altíssimos. Quando a Primeira Guerra acaba e os países eles vão retomando a sua normalidade, né, vai se retomando a normalidade, o nível, né, o índice de compra, de aquisição de materiais, de produtos americanos, começa, claro, a diminuir. Né? Conforme aqueles países vão voltando à sua vida normal, eles vão deixando de comprar, né, dos americanos com tanta necessidade, né, em tanta quantidade. Só que a indústria americana não percebe isso. Estava muito bom aquela produção em massa, né, aquela produção absurda. Foi muito bom para eles, foi mesmo. Só que eles não pararam.
Quando eles perceberam que a demanda começou a cair, eles não pararam de produzir. Eles continuaram alavancados 1000%. 1000%. E aí o que aconteceu? Você tem a lei de oferta e procura, né? Quando eles perceberam o problema, eles tinham seus armazéns abarrotados, lotados de produto e ninguém para vender. O que aconteceu? Oferta e procura. O preço das mercadorias foi lá embaixo pelo excesso de oferta, né? Pelo excesso de oferta. E os preços dos produtos então despencaram, caíram, tá? E pronto. Aí estava feita a festa. Estava feita a festa. De um dia para o outro, quando eles perceberam, né, as ações das empresas desvalorizaram em 30, 40, 60, 70, 80%. Né? O cara acordou, pegou o jornal, ele viu que a ação que ele investiu a vida dele inteira, as ações que ele investiu a vida inteira não estavam valendo mais nada. Né? Não estavam valendo mais nada. Aí o cara subia no Empire State para se jogar. Né? Não tinha o que fazer. Né? Tinha fila no Empire State, né? no Empire State, um dos prédios mais icônicos lá da cidade de Nova York, para as pessoas pularem. Né? Foi uma situação de demissão em massa, tá? Demissão em massa. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Great Depression. Então, Great Depression. Vamos ver se a gente vê algumas fotos aqui. Ó. Então, aqui você tem algumas fotos, né, bem ilustrativas desse período. Tá? Isso aqui está escrito ó, loja grátis, né, de café e donuts para desempregados, for unemployment. Então, isso aqui, ó, free soup, sopa grátis. Né? O pessoal ia nos sopões, eram filas assim, e todo mundo desempregado. Né? Todo mundo desempregado, porque as empresas foram quebrando, né? Foram quebrando. Então você tinha os sopões espalhados pela cidade de Nova York, pelos Estados Unidos. Ó. Então aqui você tem, né? Essas grandes multidões de desempregados. Aqui ó, é a New York Stock Exchange. Aqui era a casa de câmbio de Nova York. Aqui as pessoas vinham ver, né, a desvalorização das empresas e já ficavam malucos. Né? Já entravam em pânico. Tá? Já entravam em pânico. Então, basicamente, foi um momento de extrema o banco, né, as pessoas foram retirar seus dinheiros, suas quantias no banco para não ficar sem dinheiro, né, mas foi um momento de extrema pobreza, né, um momento de muita dificuldade. Jobless man, keep going, we can't take care of our own. Significa o seguinte, ó, homens desempregados, continuem andando. Não podemos tomar conta dos nossos próprios. Né? Nós nem sequer conseguimos tomar conta dos próprios. Então, homens desempregados continuem andando. Né? Câmara do Comércio, né? Chamber of Commerce, um anúncio da Câmara do Comércio. Então, era muito comum isso aqui. Né? Eram sopões onde aqueles operários, né? A classe trabalhadora norte-americana, ia tomar o sopão de graça. Né? Era a refeição do dia, né? Era a refeição do dia. Você está pensando que isso é só no Brasil? Não, não é não. Né? Então você tem, né, as pessoas pedindo emprego, né, vai fazer qualquer trabalho, enfim. Né, veteranos de guerra, homem de família de 44 anos, pessoal com a vida feita, né? Nativo de Chicago, é um contador, né, então, a experiência profissional. Então, quer dizer, foi um momento muito triste na história dos Estados Unidos, né, na história dos Estados Unidos e vale a pena estudar, né? Então, aliás, né, hoje tem se dito que a crise de demissões provocadas pelo coronavírus, ela é a maior desde esse momento aqui, né? Desde esse período aqui, né? Desde esse período. Tá? Então, você ainda tinha, né, as pessoas mais pobres, etc. Eu não sei se isso aqui é verdade, tá? Mas está dizendo que tem 4 crianças à venda. Né? 4 children, 4 crianças à venda. Perguntas, né? Quem quiser fazer perguntas, lá dentro. Tá? Então, quem quiser adquirir uma das crianças, eu não sei se isso é verdade, tá? Aquelas fotos eu já tinha visto. Essa aqui eu confesso para você que eu nunca tinha visto.
Não duvido, tá? Não duvido, mas basicamente isso aqui é uma vista muito comum, né? Protestos. Aqui, ó, pedido, né? Demita mulheres casadas, né? Hire needy single women. Então é um protesto para demitir mulheres casadas e para contratar mulheres solteiras, né? Porque a mulher casada provavelmente ela já depende, né? Ela já conta aí com a renda do marido, né? Então demitir mulheres casadas, contratar mulheres solteiras, né? Se nós casarmos, nós conseguiremos trabalhos, né? Algum tipo de protesto aí. Milhares de mulheres casadas precisam de emprego. Então milhares de mulheres solteiras, single women, precisam de emprego, né, e etc. Então, você tem, né, esse momento, né, distribuição de alimento, etc. É claro, né, violência normal. Né? Bom, então esse é o momento, né, da crise de 29. É uma crise que os Estados Unidos realmente acompanha de primeira mão, em primeira mão, mas o mundo inteiro sente os efeitos, né? A sociedade que começava a se globalizar, então o mundo todo sente os efeitos da crise na Bolsa de Nova York, né? Do crack da Bolsa, né? Chamada Great Depression, eles chamam de a Grande Depressão, né? Inclusive o Brasil, né? Inclusive o Brasil, tá? Inclusive o Brasil. Então você tem uma profunda crise econômica no Brasil, tá? O Brasil tendo que comprar café dos cafeicultores para garantir o lucro, né? E aí você tem a pá de cal, você tem o último prego no caixão, né? Que você tem um paulista, o presidente paulista, um cara chamado Washington Luiz, tá? Presidente Washington Luiz, nome de rodovia, né? Presidente paulista. O que ele tinha que fazer? Indicar um candidato mineiro, certo? Candidato mineiro que era Antônio Carlos de Andrada, o mineiro, né? O que ele faz? Ele indica outro paulista, ele indica Júlio Prestes para ser o seu sucessor na presidência da República. Pronto. Aí tá feita a loucura. Tá? Aí o negócio, aí como se diz, né, azedou o pé do frango. Tá? Sociedade já Brasil vivendo, né, numa crise econômica. Aliás, Brasil desde que Brasil é Brasil vive em crise econômica. Não tanto quanto a Argentina, né? A Argentina, aliás, crise econômica deveria ser o nome da Argentina, mas o Brasil também sempre passando aí por profundas crises econômicas, né? E o Washington Luiz, além da crise econômica, traz ainda essa crise política, tá? A elite mineira não aceita, a elite mineira rompe o acordo, né? O acordão da República do Café com Leite, eles não aceitam, tá? E eles criam, então, eles procuram outras elites, outras oligarquias pelo Brasil e se filiam, né, e se juntam, formando a chamada Aliança Liberal ou Aliança Libertadora. Tá? Os mineiros eles passam a se associar à elite política do Rio Grande do Sul. Então eles começam a apoiar, né, os mineiros começam a apoiar contra Júlio Prestes, né, Júlio Prestes que era o candidato, indicado por Washington Luiz. Os mineiros começam a apoiar o candidato à presidência pelo Rio Grande do Sul. Tá? Então, Minas Gerais passa, então, a partir de Antônio Carlos de Andrada, passa a apoiar o candidato à presidência pelo Rio Grande do Sul. Quem é o candidato à presidência ao Rio Grande do Sul? Uma pessoa que nós vamos falar muitas e muitas vezes nas próximas aulas. Um carinha chamado Getúlio Vargas. Né? Um carinha chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tinha um vice que era o João Pessoa na Paraíba. Né? João Pessoa, paraibano, né? E aí você tem o assassinato de João Pessoa é assassinado, tá? João Pessoa é assassinado. Nesse momento, a capital da Paraíba, que se chamava Paraíba com H, né? Paraíba com H, eles mudam a capital, mudam o nome da capital, a capital passa a se chamar João Pessoa, né? Passa a chamar João Pessoa. E aí você tem a Aliança Liberal que ganha fôlego, né? Ganha força com o assassinato de João Pessoa. A Aliança Liberal, né, os mineiros, sobretudo, né, uma revolta liderada por Antônio Carlos de Andrada, impede Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou a eleição, tá? Então foi Getúlio Vargas com Júlio Prestes. Júlio Prestes ganhou a eleição a presidente.
Antônio Carlos com os mineiros, os paraibanos e o pessoal do Rio Grande do Sul não permite que Júlio Prestes assuma a presidência, depõe o Washington Luiz e Getúlio Vargas assume a presidência. Começa a Revolução de 30, que termina com Getúlio Vargas, presidente do Brasil. Aí ele volta, tiram ele volta, enfim, né? Getúlio Vargas é imortal na política brasileira, mas esse assunto é o assunto da próxima aula. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Eu adoro dar aula de história, acho que vocês já perceberam, né? A história do direito é muito legal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês e continue se cuidando. E quanto antes a gente volta para a nossa sala de aula. Gente, quem puder, dá uma lidinha, tá? Na Constituição de 1891, Constituição curtinha, 91 artigos, é pequenininha, não é grande não, vale a pena a leitura, tá? Código Civil de 16, se der, bom, se não der, não precisa, tá? A gente já estuda o Código Civil novo, vocês acho que já estão tendo aula de civil, né? Código Civil, de Direito Civil. Então a gente estuda o Código Civil novo, então não tem maiores problemas, tá? Mas a Constituição de 1891 vale a lidinha, tá? Por favor. Grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.